gente vai falar aqui, esse primeiro slide, sobre as relações de trabalho no campo. Como que se processam essas relações de trabalho? Basicamente, existem 3 relações de trabalho e as 3 caem no Enem, tá? E nos vestibulares. Primeiro, os assalariados permanentes ou fixos. É o trabalho com uma certa estabilidade, normalmente com a famosa carteira assinada, amparada pelas leis trabalhistas. Isso quer dizer que o serviço não tem um prazo determinado para acontecer. A pessoa ela é contratada daquela propriedade. Ela tem todas as leis trabalhistas, ela tem o salário todo mês, ela vai ter férias, ela vai ter todas as garantias para o proprietário, que é o empregador, e para o empregado. Normalmente, nesse tipo de relação de trabalho, as condições de trabalho são um pouco mais adequadas, vamos dizer assim. Tanto é que o cara que está aqui do meu lado, ó, aqui, esse cara que está aqui do meu lado, ele é um operador de colhedeira ou colheitadeira. Normalmente, esses operadores de plantadeiras e de colheitadeiras têm o trabalho permanente, porque eles vão colher e vão plantar continuamente nas propriedades. E a condição de trabalho, como eu falei, normalmente ela é mais adequada. Segundo tipo de trabalho, que nós já falamos deles, inclusive, lá no Proálcool, é o assalariado temporário. São os trabalhadores rurais que desempenham atividade em um período determinado. Essa relação de trabalho pode acontecer por dia, por empreitadas, por períodos de colheitas. Isso é comum, por exemplo, no corte de cana, com os famosos boias frias, que trabalham por alguns meses. Então, a pessoa vai ser contratada só por um trabalho específico. Ele vai ser contratado para colher a cana, ele vai ser contratado para plantar a cana, ele vai ser contratado para colher o café, o trigo, o algodão, dependendo do segmento que ele vai poder trabalhar. É chamado popularmente de boia fria, a imagem que está lá embaixo, né? A segunda imagem é de um boia fria, inclusive com um trabalho infantil, que é muito comum também. O boia fria tem esse nome porque boia é a comida, tá vendo ele com a marmita na mão? Boia é a comida. Como normalmente não tem lugar para esquentar essa comida, vai ser comida fria. Então, boia fria, por isso tem esse nome. E o terceiro tipo de trabalho são os não remunerados, que corresponde ao trabalho realizado muitas vezes por um grupo familiar, filhos, esposas, sem que haja o pagamento de salário, normalmente na agricultura familiar. O que seria o salário é a renda vinda do produto e da produção e do trabalho na terra. É o que a agricultura familiar caracteriza, um trabalho não remunerado. Só que existe um outro tipo de trabalho remunerado, que não é a agricultura familiar, que é o chamado trabalho análogo à escravidão. Também já falamos dele. Aquela última imagem lá é do trabalho análogo à escravidão. Então são 3 imagens, cada uma referente ao seu tipo de trabalho, né? Assalariado permanente, os temporários e os não remunerados, com exemplo do trabalho análogo à escravidão, que tem a expressão análogo antes de escravidão por um motivo apenas, que não há a comercialização do trabalhador. O indivíduo não é moeda de troca, por isso é análogo. Mas as condições de trabalho são condições de trabalhos escravas. Não tem salário, você trabalha em condição de um lugar para morar, de uma alimentação muito precária, inclusive a moradia é muito precária. Dá uma olhada na foto lá embaixo. Um trabalhador na condição análoga à escravidão, a condição que ele tem. Aquilo ali, teoricamente, é a cama dele. Então, são condições de trabalho sem banheiro, insalubres, que vai dar a ideia de escravidão, que é o trabalho sem remuneração em condição de vida extremamente precária, e é análogo porque o trabalhador não é moeda de troca. Então, essas são as 3 formas, as relações de trabalho mais comuns que existem no campo. Tá? A que predomina na realidade brasileira é o trabalhador temporário. No campo, predominam os trabalhos temporários. O trabalhador de salário fixo ele é mais raro, normalmente num grande agronegócio, tirando da cana-de-açúcar, tá? O trabalhador temporário é o mais comum no Brasil, o trabalhador por empreitada, por dia, etc. E o trabalho análogo à escravidão ele é proibido por lei, mas ele continua acontecendo, especialmente na colheita da cana-de-açúcar, assim como boia fria, uma condição análoga à escravidão, e na produção de carvão, o carvão vegetal, o carvão para fazer churrasco. Existem muitas realidades com trabalho infantil e análogo à escravidão. Beleza? E aí agora a gente vai para as condições de propriedade de terra, e aquela propriedade entre aspas. Para a gente entender o que é uma propriedade rural, o Estatuto da Terra de 1964 e a Constituição Federal de 1988, eles não usam o nome propriedade rural,
utiliza-se a expressão imóvel rural. O que é um imóvel rural? Seria a ideia de propriedade rural para a gente. É uma área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de plantios públicos de valorização, de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Então eu posso ter um imóvel rural público e um imóvel rural privado. Esse imóvel rural, que é uma propriedade rural, esse imóvel rural, quando ele é público, ele é chamado de terra devoluta. Então, toda vez que vocês virem a expressão terra devoluta, significa que é uma propriedade pública, ela pertence ao Estado, ela vai ser do município, de um Estado ou vai ser federal. E ela pode ser uma propriedade, um imóvel rural da iniciativa privada. Beleza? A pessoa comprou, pagou, teoricamente, vocês vão ver que existem outras modalidades, que não é comprar e pagar necessariamente, e aí a iniciativa privada ela vai ganhar, ela vai conquistar, ela vai comprar essa propriedade rural, esse imóvel rural. Então, tudo que eu vou falar aqui a partir de agora, que são as formas de ganhos de propriedade rural, de aquisição de propriedade rural, está vinculado a essa ideia de imóvel rural, que é uma área contínua, voltada para a exploração agrícola, da pecuária ou agroindustrial. Isso é um imóvel, uma propriedade rural. E aí a gente tem diferentes formas de serem adquiridas ou conquistadas as propriedades rurais ou os imóveis rurais. Conceitos, tá, galera? Aula breve. Olha o que vai acontecer. Primeiro são os posseiros. A galera tem a ideia, a imagem, que a expressão posseiro é uma expressão de irregularidade, de alguém que invadiu uma propriedade, virou um posseiro. Não é isso, tá? Posseiros são aquelas pessoas que detêm de fato a posse da terra, mas não é o dono de direito, não possuindo assim a documentação e registro em cartório. A pessoa não ter o documento da propriedade, que ele é o dono daquela propriedade, não significa que ele esteja ilegal naquela propriedade. Ele pode estar irregular. Eu não cumpro com a regularização, com a regulamentação daquela propriedade rural, mas não significa que eu seja um indivíduo ilegal. O posseiro, ele não é ilegal, ele é irregular porque ele não tem o documento. Existem 3 tipos de posseiros. Olha o que está lá. É um morador antigo de uma terra devoluta, que é uma terra improdutiva do Estado, por mais de 1 ano e 1 dia. Significa que o próprio Estado ele pode doar a terra dele para alguém, e ao doar essa terra, e esse indivíduo que recebe a terra do Estado por meio de doação, ele passa a ser um posseiro até o momento em que ele tenha o documento da terra, e quando ele tem o documento, ele passa a ser o proprietário. Então, se você não tem o documento da terra, você é um posseiro. Se você tem o documento da posse da terra, a certidão da terra, você é um proprietário. Tem muita gente no Brasil, muita gente, dos pequenos aos grandes proprietários, que não tem documento da posse da terra. Então, ele é um posseiro e não é um proprietário. Beleza? Então, o morador antigo, ele é um posseiro e ele tem o direito, depois de 1 ano e 1 dia naquela propriedade, doada pelo governo, por exemplo, ele tem o direito de ser transformado em proprietário desde que ele consiga o documento da terra. Beleza? Ele vai a um cartório, pague as taxas e consiga a propriedade daquela terra. Segundo, usufruir da terra através da contratação de mão de obra de terceiros, sem nela fazer sua morada definitiva. Então você não mora naquela propriedade, mas você ganhou aquela propriedade, por exemplo, do governo, uma terra devoluta, você não mora, mas você explora aquela terra com mão de obra de terceiros. Você também é um posseiro. Você não compra a terra, não tem a certidão, mas você usufrui daquela terra porque você ganhou, porque você ocupou, porque alguém te deu, porque o governo te deu uma terra devoluta, e aí você passa a usufruir daquela terra usando uma mão de obra de terceiro sem morar naquela propriedade. E a terceira forma de posseiro é o assentado da reforma agrária, antes de receber o título definitivo de propriedade do imóvel, como doação por parte do governo federal, também é um posseiro usufruindo por ocupação de uma terra da União. Então, quando o governo pega um latifúndio improdutivo, por exemplo, compra aquele latifúndio improdutivo, que é a lei da reforma agrária, ele compra. Justiça determina e o cara vende, que chama desapropriação, e o governo compra aquela propriedade por meio de uma indenização. A terra passa a ser do governo.
O governo doa essa terra para a reforma agrária. Quando ele distribui, loteia e doa essa terra para a reforma agrária, antes do indivíduo que vai ganhar essa terra conquistar, ter a posse definitiva, que é a certidão da terra, ele vai ser chamado de um posseiro. Ele não é ilegal, mas ele está irregular porque ele não tem a posse definitiva daquela terra, deixando de ser um posseiro e virando um proprietário. Tranquilo? Isso acontece na reforma agrária por um intervalo de tempo, que pode chegar até 5 anos, para que o governo consiga fiscalizar e observar se aquele indivíduo de fato vai usufruir daquela terra como mecanismo de agricultura familiar de subsistência e como pequeno ganho de capital. Se o cara ganha a terra e ele não usufrui dela, ele não vai produzir naquela terra, na reforma agrária, o governo pega a terra de volta para ele, retira aquela família dali e doa para outra. Por isso ele não dá propriedade automática para o cara, porque senão ele pode não usufruir e vender essa terra, e ao invés de ter a reforma agrária, a gente tem um grande balcão de terra, um grande mercado de terras. Então repara, posseiro não é ilegal. Tá? Tanto é que esse gráfico aqui ele mostra para a gente essa diferença entre posseiro e proprietário. Olha lá. Mais proprietários, menos assentados. O assentado, que está ali, ó, da reforma agrária, por exemplo, ele é o posseiro. Então, no Brasil, ao longo do tempo, a gente tinha mais posseiros, que são os assentados, do que os proprietários. De 2014 e 15 para cá, o número de proprietários, que é o azul, subiu e o número de assentados caiu. Numa análise muito superficial, porque daria para tirar outras conclusões, a gente pode pensar que o número de assentados diminui e o número de proprietários aumenta, porque o governo criou um programa de dar a propriedade da terra aos assentados, ou seja, transformar de posseiro para proprietário. Entenderam a ideia? Os dois são legais, nenhum aqui é ilegal, nem o proprietário nem o posseiro, mas o posseiro, diferente do proprietário, ele está irregular, precisando só da certidão da terra. Tranquilo? Outras duas formas de propriedade rural são a parceria e o arrendamento. A parceria é uma modalidade contratual pela qual o parceiro proprietário, eu sou dono da terra, comprei, paguei, tenho a certidão, ganhei e consegui a certidão, eu sou o proprietário, cede ao parceiro produtor o uso da terra. Então eu sou um proprietário de uma terra, mas eu não faço nada com ela. E tem alguém que não tem a terra e quer trabalhar nessa propriedade, quer produzir, quer criar gado, quer tirar leite, quer plantar alguma coisa. Eu vou fazer um contrato de parceria. Aquele indivíduo que quer produzir, ele vai poder produzir na minha terra. Ele não vai ser o dono da terra. Ele vai ser o trabalhador e eu vou ser o proprietário. A gente faz um contrato. Eu entro com a terra e ele entra com o trabalho. Partilhando os dois os riscos e os frutos do produto da colheita ou da venda de animais. Ou seja, eu entrego a minha terra como proprietário para quem vai trabalhar e ninguém paga nada para ninguém. Tá? Não existe aluguel aqui. E esse indivíduo que trabalhou, ele vai plantar e etc. E quando ele conseguir colher esse produto e vender, a partir da venda dele, eu, proprietário, vou ter um ganho de capital. Normalmente é 50-50. Então eu entro com a terra, o outro entra com o trabalho, com o plantio, com a criação. Depois que ele tem o lucro desse trabalho dele, metade é meu, que sou o dono da terra, metade é dele, que foi quem trabalhou. Só que isso é arriscado para os dois lados, porque, como diz o texto, fala dos riscos e dos frutos. Vamos supor que o cara plantou, começou a crescer, veio um azar climático, veio uma chuva de granizo, veio um frio exagerado, teve uma seca exagerada e aquele plantio não vingou, não foi para frente. E o cara gastou o dinheiro para poder plantar. Isso vai transformar em prejuízo, e o prejuízo dividido entre os dois como lucro. Então é um modelo de parceria. Tá? Frutos ou prejuízos são divididos entre os dois. O arrendamento é diferente. É o contrato de cessão de um fator de produção pelo qual o seu proprietário entrega ao outro para ser explorado, mediante determinada remuneração. É igualzinho a parceria. Eu sou proprietário de terra e não produzo. Eu vou arrendar para quem quer produzir naquela terra. Só que o arrendamento ele prevê uma espécie de aluguel. Eu, proprietário rural, eu não vou ganhar em cima do lucro e não vou dividir o prejuízo. Eu vou alugar, arrendar minha terra para aquele trabalhador rural, para quem quiser produzir, por meio de um valor fixo todo mês. E esse valor fixo vai me ser pago independente do lucro ou do prejuízo de quem trabalhou na terra. Esse é o modelo de arrendamento.
Para o dono da terra é um pouco mais seguro porque ele vai ter aquele valor, aquele aluguel todo mês. Só que ele pode ter um aluguel relativamente pequeno diante dos ganhos da produção. Por isso que muitos preferem fazer parceria, apesar de mais arriscada, mas pensando nos ganhos que podem acontecer dependendo do lucro que aquela produção der. O arrendamento ele é mais seguro, mas a parceria ela pode ser mais lucrativa ou ter mais prejuízo. Grileiro. Grileiro é diferente do poceiro, que é irregular. O grileiro ele é, além de irregular, ilegal. Olha o que quer dizer. É aquele que invade ou reclama para si, ou fala que é dele, a terra do poceiro ou terras devolutas, que são as que pertencem ao Estado. Como estes não têm documentação, o Estado muitas vezes não tem a documentação da própria terra. No Brasil, quase metade das terras do Estado federal, do governo federal, não tem documentação, o governo não tem controle, e nem os poceiros têm a documentação que ateste a sua propriedade sobre a terra. Os grileiros utilizam os diversos artifícios para se apossar dela, da terra, inclusive falsificando documentos para, de forma ilegal, tornar-se dono por direito das terras devolutas ou de terceiros. O que o grileiro faz? Ele observa as terras, ele analisa a condição das terras, e aí ele sabe que a terra do Estado normalmente não tem a certidão. E o poceiro não tem efetivamente aquela certidão. O que ele faz? Ele vai até um cartório daquele município onde a terra está e paga para o dono do cartório criar uma certidão falando que ele, o grileiro, é o dono da terra. Por isso é ilegal, tanto o dono do cartório quanto o grileiro, tá? E aí tem um nome de grileiro, porque antigamente o cara fazia isso, pegava essa certidão, falsificava muitas vezes a data falando que ele é o proprietário da terra há 30 anos, sendo que ele chegou ali agora. Ele pegava essa certidão novinha, colocava numa gaveta ou numa caixa cheia de grilo. O grilo ia fazer cocô e xixi naquele papel e ia envelhecer aquele papel, ia amarelar. Para que quando o grileiro chegasse até a justiça, ou até o poceiro, ou até o governo e falasse essa terra é minha, vai embora, não teria como contestar porque a data é muito antiga e a aparência do papel também é antiga. Essa chargezinha que está aqui atrás fala assim, ó, grilagem vem de grilo. Os fazendeiros antigamente faziam um documento falso e punham numa gaveta junto com o grilo. A convivência dos grilos e papel dentro da gaveta davam uma cor amarelada para o papel. Cor de papel velho, dando a impressão que a propriedade ela é muito antiga. Entenderam a ideia? Agora imagina na justiça. Aí o poceiro entra na justiça ou o governo entra na justiça falando que tem um grileiro ali querendo tomar a terra dele. Aí o juiz fala assim, tá bom, quem é que me apresenta a certidão da terra, a comprovação de quem é o proprietário? O único que vai ter a certidão da terra é o grileiro, que é o único ilegal no processo. E aí fica muito difícil, judicialmente, você comprovar que o grileiro é quem está errado. Por isso que é muito comum, ao invés de se resolver isso na justiça, resolver na bala. Por isso os conflitos de terra no Brasil estão muito vinculados à presença dos grileiros, que é uma atividade legal que estimula desmatamento, que estimula conflito fundiário, que estimula tomada de propriedades. E o normal no Brasil ao longo da história é que quem mais faz grilagem são os latifundiários para poder expandir suas propriedades de forma barata. Ou seja, eu não preciso comprar. Eu invado uma terra por meio da grilagem e falo que ela é minha. Aqui em cima, por exemplo, tem uma chargezinha que fala que absurdo. Essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio. Claro, gente, com um tom irônico e crítico ao mesmo tempo, essa floresta invadiu nossas terras. O que a gente tem que fazer? Tirar a floresta daí. Só que a terra não é dele e muitas vezes ele faz por grilagem. Os maiores grileiros do Brasil são os maiores latifundiários do centro-oeste da Amazônia, que invadem terras, fazem grilagem de forma ilegal, tomam propriedades, matam pessoas para expandir a agricultura, a pecuária e o desmatamento. Ah, Bruno, por que não fazem quase nada com eles e por que eles não sofrem com nada? Porque a maior parte dos latifundiários tem poder político e econômico, muitos deles da bancada ruralista do Brasil, e acabam fazendo isso tudo de maneira ilegal, porém de maneira impune, infelizmente. E aí, para vocês entenderem bem esse processo de grilagem ao conflito no campo, esse slide aqui é o último para a gente identificar isso. Um estudo de 2018 do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, mostrou que 32% das terras na região não tinham propriedade definida, na Amazônia. Não ter propriedade definida, galera, é não ter a certidão.
seja terra do próprio governo, que o governo não tem certidão de quase a metade das suas terras no Brasil, seja dos poceiros que não têm a sua certidão. E aí, como que passa a ser o processo de grilagem? Olha a lógica dos caras. Aquela imagem que está ali do lado, uma imagem que caiu uma vez no vestibular da UFMG. Antigo, mas é uma imagem clássica. Como que é a sequência da grilagem? Existe uma floresta amazônica, aí chega o madeireiro, avança sobre terras devolutas, que são as terras do governo, extrai as árvores nobres e fica à espera de uma oferta de um pecuarista. Normalmente a madeireira ela desmata a Amazônia e vende a madeira, ganha dinheiro, mas o desmatamento é uma forma de especulação imobiliária dentro da grilagem, porque a terra boa é a terra limpa. Então uma terra com a floresta ela tem um valor X. Uma terra sem a floresta, já pronta para o gado chegar, é uma terra que tem um valor 10 vezes maior em média na Amazônia. Então o cara chega numa terra do governo, desmata e espera uma oferta do pecuarista. Aí vem o 2. Com o dinheiro recebido do agricultor da soja, o pecuarista compra as terras exauridas por madeireiros mais ao norte. Então o pecuarista vai lá e compra a terra. Só que o cara da madeireira já fez a grilagem de uma terra indígena, já fez a grilagem de uma terra do governo, já fez a grilagem de uma terra de um poceiro. E aí os conflitos começam a acontecer entre as madeireiras, os indígenas, os poceiros, o governo. Porque a madeireira é quem faz a primeira grilagem. E aí ela vende essa terra, que nem é dela, mas passou a ser, para os pecuaristas, que colocam um boizinho e aumentam o valor dessa terra, porque essa terra se transforma em terra produtiva. E aí vem a terceira etapa, com a adaptação da soja para o plantio em zonas tropicais, o agricultor compra as pastagens do pecuarista. E aí o que o processo vai acontecer? Mais para frente a madeireira desmata mais uma terra, o pecuarista compra essa terra e o cara da soja compra a terra do pecuarista. Isso é o que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Então, onde está a floresta, daqui a pouco vai estar o boi. E onde está o boi, daqui a pouco vai estar a soja. E aí a soja ela vai crescendo nas áreas do território brasileiro. Tanto é que isso gera conflito. E olha o número de assassinatos por conflitos por terra no Brasil, especialmente a partir de 2014. Isso é porque eu não consegui achar os dados na internet de 2018 e 2019, tá? Que deu um salto ainda maior do que esse que estava acontecendo. E esses conflitos eles acontecem muitas vezes quando o governo federal não toma a atitude de transformar terra de poceiro em propriedade rural, porque aí abre espaço para a grilagem acontecer. Porque se o poceiro tem a propriedade rural, a grilagem ela fica quase impossível porque já tem uma certidão daquela terra. Podem acontecer casos de uma mesma terra ter 3 proprietários diferentes, mas é o dono do cartório que é mais corrupto ainda, que ele fez 3 certidões da mesma terra para 3 pessoas diferentes recebendo para isso. Mas aqui, por exemplo, quando tem o poceiro, tem a propriedade rural, é muito mais difícil existir a grilagem. E a grilagem é o mecanismo inicial do desmatamento da Amazônia, porque quando você desmata, se aumenta o valor da terra, significa que ao fazer a grilagem e fazer o desmatamento, por uma especulação imobiliária, isso abre espaço para o desmatamento da Amazônia. Então viaja. Como que um programa de transformar poceiro em proprietário pode resolver basicamente ou minimizar vários problemas. O conflito no campo, a morte de pessoas, o desmatamento da Amazônia, a ocupação irregular de terras, a ocupação ilegal de terras. Isso tudo pode ser minimizado com um programa que transforme o poceiro em proprietário. Ô Bruno, esse programa existe? Está aqui do meu lado, chama Terra Legal. O programa Terra Legal foi criado em 2009, lá no governo Lula. Esse programa ele praticamente está parado, tá? Mas ele foi criado no governo Lula, chamado Terra Legal. Tinha como meta inicial entregar títulos de terra a 150 mil poceiros, especialmente na Amazônia, que ocuparam áreas públicas federais não destinadas a eles. Então os caras ocuparam e passaram a produzir, só que muitas vezes o poceiro, galera, ele mesmo que a área não seja destinada a ele, ou que a área seja doada a ele, normalmente o poceiro, como ele mora naquela propriedade, ele garante uma certa biodiversidade, ele é caracterizado basicamente por agricultura familiar, como policultura, ele garante a preservação da floresta, e o grileiro e o latifundiário, como eles não vivem nas propriedades, eles vêm de fora para poder ocupar, eles querem o lucro por meio da terra de forma indiscriminada. Só que esse programa aqui ele entregou menos de 15%.
das propriedades rurais. Fez um levantamento por satélite na Amazônia das propriedades e entregou menos de 15% das propriedades, das posses efetivas de terra. Então é um programa extremamente interessante, muito válido, porém que não foi para frente, infelizmente. E aí o desmatamento, a ocupação ilegal, a grilagem e os conflitos por causa de terra, porque os poceiros e os indígenas não querem ceder para os grileiros, claro, e aí vira morte por conta de terra. E o Brasil é o país que mais se mata no mundo por essa causa. Beleza, galera? Um abraço.